A paz do Senhor, meus amados irmãos, você que está ao alcance da minha voz neste momento, louvado seja o nome do Senhor. Quero, aleluia, agradecer a Deus pela oportunidade de ministrar mais uma vez ao teu coração, louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos vindo, aleluia, com um tema, aleluia, super importante para a igreja, aleluia, que nos fala sobre a escatologia apocalíptica e o fim do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 22, versículo 7, que nos diz: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia que está escrita neste livro. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que é mesmo comentado pela humanidade que o livro de Apocalipse é um livro muito difícil, é um livro complexo, um livro que alguns até mesmo chamam de enigmático, aleluia, mas quero iniciar, aleluia, essas mensagens que serão em séries hoje a parte 1 e a parte 2, louvado seja o nome do Senhor. E quero dizer para você que me ouve que Apocalipse é um livro que foi escrito provavelmente no ano de 93 a 96 depois de Cristo. É um livro que, traduzido do grego para o português, quer dizer revelação. E vindo da raiz latina, quer dizer coisa encoberta. Coisa encoberta. E o livro de Apocalipse traz a revelação de Jesus Cristo acerca dos tempos do fim. Ele é o último livro da Bíblia e foi escrito por apóstolo João. João estava exilado na ilha de Patmos, que ficava ao norte do mar Egeu. E João recebeu a incumbência de levar essa carta, aleluia, a priori à igreja que estava na Ásia Menor, que hoje compreende a região da Turquia. E João recebeu essa incumbência e foi levar, aleluia, as cartas e provavelmente todo o livro para aquelas igrejas do Apocalipse. E a gente, vendo a distância que João teve que percorrer de uma igreja para outra, porque de uma igreja para outra era aproximadamente 80 quilômetros. E essas igrejas, elas ficavam como em círculos ali na Ásia Menor, que hoje compreende a região da Turquia. E as cartas foram endereçadas às 7 igrejas. Os 7 líderes foram notificados, porque eram pessoas legítimas para receber essa carta, que hoje são os pastores. Louvado seja o nome do Senhor. Os pastores das igrejas da Ásia Menor, eles receberam as cartas. Então o livro de Apocalipse, ele é a última fronteira literária entre o homem e a eternidade. Apesar de muitos descrerem nessa obra literária, o Apocalipse, ele é algo tão real como foi no seu apogeu, por exemplo, o Império Egípcio, que até hoje é falado, comentado, como foi a força da filosofia na Grécia. E também nós não podemos esquecer dos historiadores que comentam, inclusive o Flávio Josefo, um judeu daquela época, comentou muito sobre a questão dos imperadores. E nós não podemos deixar de lado
sobre a história de Jesus Cristo, que ela é acendida até os dias de hoje. Então, na realidade, nós temos base bíblica e testemunhas oculares que contemplaram a história da igreja naquela época. E o livro de Apocalipse, ele vem até nós de uma forma complexa, aonde ele vai narrando desde o princípio, do meio e fim, usando as simbologias apocalípticas. Então, essa questão, ela, para muitos nos dias de hoje, é algo comum nós ouvirmos muitas pessoas tecerem comentário acerca do Apocalipse, ou até mesmo da própria Bíblia Sagrada, que muitos creem e outros não creem. Uns acreditam e outros deixam de acreditar. E nós sabemos que Oséias, ele fala uma palavra muito forte, uma palavra que essa palavra ela fala sobre a questão da falta do conhecimento. Está lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, que Deus usou o profeta para dizer: meu povo, ele é destruído por falta de conhecimento. Então, será trágico para o ser humano os últimos momentos do mundo, que a escatologia fala sobre uma agonia total que virá sobre os que habitam na terra. E muitos dos que estarão habitando a terra naqueles dias irão desconhecer de tais acontecimentos que a Bíblia já vem narrando. Sofrerão por desconhecer os registros literários que indicavam que o fim viria. Mas também eu comento com você nessa oportunidade que o mais difícil vai ser para aquele que adquiriu o conhecimento e se desfez desse conhecimento e viverá um verdadeiro assombro em relação à destruição do mundo. Porque o fim do mundo vai acontecer. É bem verdade que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas a palavra de Deus afirma que o fim está próximo e será terrivelmente destruidor. Nos dias de hoje, muitos se perguntam: quando será o fim? Quando é que vai acontecer o fim? Até os céticos, eles fazem essa pergunta. A igreja faz essa pergunta. A igreja questiona acerca disso. A humanidade questiona acerca disso, de quando será o fim. Pois bem, a Bíblia ela nos dá algumas certezas acerca dos acontecimentos futuros. Ela não esclarece, como falei anteriormente, alguma data exclusiva, alguma data prevista, porque isso não pertence ao homem tentar descobrir quando será o grande dia, porque para o homem não foi dado essa revelação. Mas a grande importância é de estarmos preparados. É de estarmos preparados para esse grande evento, que será o arrebatamento da igreja. Porque o Senhor, Ele virá para buscar os seus, para buscar a sua igreja, a igreja fiel, a igreja que guardou no seu coração a sua palavra e andou segundo a sua palavra no curso desse mundo. E o arrebatamento, ele vai culminar
com a decadência da existência humana, porque será um dia terrível, será um dia de grande tormento e destruição sobre a face da terra, quando Cristo, conforme Paulo diz aos Tessalonicenses na primeira carta, no capítulo 4, do versículo 16 ao 18, que Deus dará ordem para que a trombeta seja soada e os que morreram em Cristo, aleluia, ressuscitarão primeiro. E como Paulo diz, e nós os que estivermos vivos subiremos para nos encontrar com o Senhor nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, igreja, o conhecimento é relevante, o conhecimento é super importante em todos os aspectos da nossa vida cristã. Como Pedro, na segunda carta, capítulo 3, versículo 18, ele fala: antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus para a glória. O conhecimento não é para a glória do homem, mas é para a glória de Deus. Por isso que é relevante, por isso que é importante em todos os aspectos da vida cristã. Porque a Bíblia diz que o ser humano, nos dias do anticristo, porque a Bíblia não diz só alguns, mas todos serão enganados. Todos serão enganados. O engano vai ser uma coisa evidente nos dias do anticristo, que não terá dó alguma dos homens. Porque a besta, a primeira besta que está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, e a segunda besta capítulo 13, versículo 11, a primeira besta, que é o anticristo, são figuras malignas que aparecem em Apocalipse. E eles, como disse Paulo aos Tessalonicenses, eles se opõem a Deus. E a adoração genuína a Deus, porque eles irão querer ser adorados. E de todas as formas, eles irão conspirar para enganar todas as pessoas possíveis, todas as pessoas que habitam neste mundo, para que essas pessoas não venham se arrepender, para que elas não venham se salvar na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que todos adorarão a besta. Essa palavra não está no singular, mas ela está no plural, todos. Então o conhecimento, ele é algo importante para mim, para você, igreja. E o conhecimento está na palavra de Deus. É na dedicação sua, aleluia, em meditar, não só ler, mas como o salmista fala no Salmo 1, de meditar na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a própria palavra, ela nos adverte acerca desses tempos difíceis que virão sobre a humanidade. A palavra diz que é tempo de angústia. A palavra diz que a angústia será para todos aqueles que habitam sobre a face da terra naqueles dias. Portanto, aleluia, medite na palavra, te debruce nesses dias na palavra, coma a palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, remoa a palavra, porque a palavra ela é viva, como